seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Exalte o Senhor neste momento, glorifique a Ele, peça a Ele, Pai. Fala aos nossos corações, para poder falar desde o início do culto, Pai. Que a Tua palavra, que é a verdade, venha ser revelada a cada um de nós. Que o Senhor possa falar e ensinar, conforme Ele apraz, conforme a Tua vontade, conforme o Teu propósito, Pai. Nós tenhamos esse discernimento, essa capacidade de entender aquilo que Tu tens e aquilo que Tu queres de nós. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Podem todos se sentar. Eu cumprimento a igreja com o Papa do Espírito Salvador, de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Eu quero dar início ao culto, lendo com vocês aqui palavras do nosso mestre. A gente começar a meditar na palavra de Deus, porque tem falado comigo essa semana, né? Eu quero dar início usando as palavras do nosso mestre. Aí no livro de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E no livro de João 15, 13. Então, vou ler no 15, 15. 13, 14, 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Deus Jesus deu por nós. No 14, vós, eu e vocês seremos amigos de Deus, se fizerem que eu vos mando. Preciso essa palavra, se fizerem que eu vos mando. Nós vivemos debaixo de mandamentos. E ele fala assim, aquele que guardar os meus mandamentos, que quiser os meus mandamentos guardar, esse é o que me ama. Aí no 15, a palavra Silvana citou os servos, né? Já não nos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tem que chamar de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vou ter feito conhecer. Hoje, nós estamos na posição
não de servos, mas de amigos, quando nós nos colocamos nessa posição. A palavra que tem estado essa semana, desde que nós fizemos essa campanha, né, de Elias, né, que Deus ordenou a Elias, depois ordenou a viúva, e ordenou, uma parte do livro que você acreditar aqui também no Antigo Testamento, que nós vivemos sob ordens, sob mandamentos. E quando eu me coloco debaixo da ordenança de Deus, debaixo dos mandamentos dele, daquilo que ele me manda, e aquilo que eu me proponho, me sujeito a fazer o mandamento, a cumprir o mandamento dele, nessa hora ele tem um compromisso comigo, de me proteger, de me guardar, de cuidar de mim, de prover aquilo que eu preciso, de me sustentar. Ele tem esse compromisso comigo desde que eu me coloque debaixo da ordenança dele. Nós temos que entender, para cada um de nós, existe um mandamento que é comum para todos, né? Então Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é um mandamento comum para todos, para todo mundo. Mas existem aqueles mandamentos que são pessoais e individuais, que tem conosco e que tem para nós. Porque nós vivemos nesse mundo, ele nos escolhe para algum propósito sempre dele. E quando ele dá uma ordem para eu executar o propósito dele, para eu fazer alguma coisa que é o propósito dele, eu tenho que me sujeitar, eu tenho que obedecer. E quando eu faço isso, eu me sujeito, me coloco debaixo da ordenança dele. Eu procuro cumprir aquilo que ele tem para mim, ele tem um compromisso comigo, de me proteger, de me guiar, de me guardar, de me alimentar, de prover aquilo que eu preciso. Aí ele vai lá em Salmos também, quando Davi fala, né, que agrada-te ao Senhor. Quando é que eu agrado ao Senhor? Quando eu obedeço os mandamentos dele. Então, quando eu faço isso, eu agrado ao Senhor, ele tem um compromisso comigo. Ele vai conceder aquilo que deseja o meu coração. Então, nós temos a vontade que é permissiva de Deus, né? E tem a vontade real. E quando eu estou debaixo da vontade real dele, aí é que ele tem um compromisso comigo. De outra forma, não. E me abençoa, vou abençoar todo mundo, vai dar o sol para todo mundo, vou dar chuva para todo mundo. Mas se eu quero algo mais de Deus, se eu quero ver o milagre dele poder na minha vida, se eu quero ver a manifestação dele poder na minha vida, eu tenho que me sujeitar à ordenança dele, à ordem que tem para mim. E você tem que fazer isso também na sua vida. Eu não sei o que ele tem para você, eu tenho que procurar descobrir o que ele tem para mim, né? E procurar viver a vontade dele, porque a vontade dele para mim. E eu quero ver uma eu meditei em várias, né? Eu meditei no Noé, meditei em Moisés, né? Mas eu quero ver a passagem de Josué com vocês. Eu acho linda essa passagem, mais uma vez eu citei essa passagem, que eu vou citar hoje também, né? Porque eu acho assim, uma passagem muito bonita de um compromisso que Deus assumiu com Moisés, depois ele assumiu com Josué, mas para isso que eles tinham que fazer, está debaixo da ordenança dele, e as vitórias que eles tiveram, os milagres que foram, assim, que Deus operou através deles. Mas por que ele tinha o compromisso de operar esses milagres, de cumprir esses milagres? Porque eles estavam debaixo da ordenança de Deus. Amém? Vamos ver o livro de Josué, né? A palavra de Deus é maravilhosa, né? E a gente tem que meditar nela, quando ele fala com Josué, né? A gente tem que aprender com os heróis da Bíblia, né? E procurar aplicar na nossa vida, né? No dia a dia. Eu sempre falo que a gente tem que fazer a palavra de Deus sempre para o nosso pessoal. A gente não tem que ver a palavra de Deus como um coletivo, né? Como assim, fulano. Eu estou vendo a palavra, mas a palavra para esse fulano, não é para mim. É a palavra para você. Se você está ouvindo, mas a palavra está te incomodando de alguma forma, Deus está te tocando de uma forma, é para você meditar nela. O que Deus quer dizer com isso? O que Ele quer com isso? O que Ele quer que eu faça? O que Ele quer que eu deixe de fazer? É para você meditar nela. Vamos aprender no livro de Josué. Primeiro. Depois que Moisés escapou o povo do Egito, nós sabemos também que ele apareceu para Moisés naquela sarça ardente lá, né? E que ele falou assim, olha, eu tenho visto o clamor do meu povo e eu escolhi você vai resgatar o meu povo. E estava debaixo de uma ordenança. Tanto é que ele questionou a Deus, eu estava até lendo essa passagem aí. Assim, eu não sei falar, né? Não sei me expressar. Aí ele levantou Arão. Você tudo bem, você sabe se expressar? Eu vou enviar Arão então, e Arão falará por vós. Quer dizer, Deus sempre providencia um modo, né, para a gente operar a vontade dele. Aí Arão era o porta-voz de Moisés, porque eles julgavam que não seria capaz. Mas se ele tivesse
eu acho que mais um pouquinho além, ele faria tudo sozinho. Porque Deus escolheu ele, escolheu Arão. É porque ele estava hesitando, Deus colocou Arão no caminho também, na história também. E Arão era o porta-voz dele. Então a gente tem que procurar, estar sempre meditando a palavra de Deus, como nessa passagem aqui, e procurar entender o que Deus quer de mim, o que Ele tem para mim, qual o propósito dele na minha vida, porque Deus sempre vai fazer encaminhado para o propósito dele. A vontade é dele, a permissão é dele. Desde o momento que você acorda, eu até comentei essa semana com o meu esposo, a gente está aqui, está junto, assim, tem propósito de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. E com a permissão ele tem um propósito. A gente tem que procurar descobrir qual o propósito ele tem, o que ele quer disso, o que ele quer através disso, né? A gente tem que falar e meditar na palavra de Deus, não levar as coisas de Deus assim, banalmente, né? Nós temos que meditar, temos esse compromisso com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Vamos ver a palavra, né? Uma leitura para a gente entender o contexto todo. Deus fala a Josué e anima-o. Animação. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. 3. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Assim como eu fui com Moisés, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda essa terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Aí no 5º, porque você primeiro dá um mandamento, né? Você tem que passar esse Jordão, e você vai ter que ir. Aí ele estava lembrando aqui o que ele prometeu, a promessa dele para Moisés, e se cumpriria em Josué. Porque Josué, Moisés já era morto, ele estava levantando Josué agora para cumprir o propósito dele, o propósito de Deus. Então ele fala assim, né? Primeiro ele fala, depois ele fala assim: se você fizesse isso, obedecer o mandamento. Aí vem a promessa, aí vem o compromisso de Deus com a gente, quando a gente se dispõe a obedecer e a cumprir o mandamento dele. Nenhum se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés no passado, assim eu serei contigo. Eu não vou te deixar e nem vou te desamparar. Proteção, cuidado, providência, tudo isso que o povo viveu no deserto, através de Moisés, que Deus tinha um compromisso com Moisés. Olha como que abrange a nossa obediência, abrange o nosso meio também, aqueles que são nossos, que Deus nos deu, a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, o espaço que Ele nos deu, o nosso trabalho, abrange a nossa obediência e a nossa sujeição ao mandamento e à ordenança dele, as bênçãos recaem sobre todos, porque nós estamos em obediência à palavra dele, ao mandamento dele e o compromisso que ele tem. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, os milagres que eu operei, o cuidado que eu tive, a providência que eu providenciei, eu vou ser com você, Josué. Ele fala assim, ó: eu não te deixarei e nem te desampararei. Compromisso que Deus fala no tempo com ele, mas para isso que ele tinha que fazer, ele tinha que obedecer e cumprir o mandamento, estar debaixo da ordenança de Deus. Amém? Vamos entender nessas passagens. Aí ele fala assim, para isso, muitas vezes, eu estava pensando aqui, meditando essa passagem de Josué. Por que ele estava hesitando? Ele fala, Moisés, meu servo, é morto. Ele estava sempre se apoiando em Moisés, para continuar a caminhada. Mas aí a gente fica meio paradão, meio inconformado, né? Com a morte de Moisés, não sabia o que fazer, estava sem direcionamento, mas Deus estava fazendo um compromisso com ele, né? Aí ele fala para Josué assim, ó, aqui no 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei seus pais lhes daria. Ele fez essa promessa para Moisés. Moisés agora era morto. Ele levantou Josué para cumprir o propósito dele, para estar debaixo da ordenança dele, para o propósito de Deus. Aí ele fala para ele aqui, de que está meio assim, devagarzão, né? Estava de repente aqui, meio conformado, né? Às vezes não sabia o que fazer, às vezes não estava aceitando que a morte, porque esquece, mas já é morto, agora é você. Eu estou levantando você para o propósito
Moisés e eu vou continuar com você. Ele esforça de ter bom ânimo. A nossa vida vai te alcançar aquilo que Deus tem pra gente. Que Deus tem. Ele tem o propósito da minha vida, tem o propósito da sua vida, tem mandamentos e ordenanças que tem para você, no seu meio, e você tem que procurar entender e sujeitar e obedecer. Aí quando você se sujeita, está debaixo da ordenança dele, aí sim vem o compromisso dele com você. Ser com você todos os dias da tua vida, onde você pisar, quando os seus pés, Deus vai te dar, Ele vai te acrescentar, Ele vai te prover, Ele vai te sustentar. Por quê? Porque você está debaixo da ordenança dele, né? Amém? Continuando. 7. Então somente, não precisa de mais nada, então somente esforça, de vai, é para você agir. A palavra de Deus, quando ela vem, nos dá um direcionamento, quando ela nos dá uma missão, não é para você parar, ficar esperando Deus fazer. Não, é para você fazer alguma coisa, é para você ir, ação. Porque você não vai conseguir nada sem ação. As pessoas acham, até o pastor pregou sobre isso, que a gente falou sobre isso, comentou, né? As pessoas que elas acham, vem aqui, não, agora só bênção, só alegria, né? Eu cruzo os braços e vou ouvir a palavra, e Deus tem obrigação de fazer as coisas por mim. Não, existe uma ação da minha parte. Primeiro de crer, primeiro de acreditar, e primeiro também de se sujeitar à ordenança do meu Deus. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus nos dá um mandamento, nos dá um caminho que siga. Aí ele fala assim, né? Então somente esforço, eu tenho que ter esforço. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que correr atrás, né? A bênção, né? Tenha cuidado de fazer conforme o meu mandamento. Aqui no caso de Moisés, que Deus foi determinado de um mandamento, era um mandamento, determinado que você atravessar o Jordão. De fazer tudo quanto Moisés te ensinou. Dela, você não se afasta, nem para a direita e nem para a esquerda. Para quê? Para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Porque se você se desviar, se sair fora daquilo que eu determinei, do caminho que eu tenho traçado para você, eu não tenho como ter o compromisso de cuidar de você, de prover para você está saindo fora da minha vontade. Você não está ouvindo o meu mandamento. Você não está sujeitando a minha ordenança. Você não está se humilhando diante daquilo que eu quero para você. O que eu quero para você é o melhor. E Deus sempre tem o melhor caminho, sempre tem o melhor para você. Então, Ele tem um caminho traçado, não desvia. Nem para um lado e nem para o outro. Segue o caminho. Segue a vontade de Deus. Porque aí ele tem um compromisso, ele tem uma responsabilidade. Porque ele fala que ele honra pela palavra dele, né? Que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Mas ele nos dá o livre-arbítrio de escolher. Até depois eu vou ler uma passagem que ele fala aqui, né? Que ele conclama o povo, né? E fala que a gente tomou a decisão dele. Ele estava chamando o povo e falando: eu tomei a decisão, façam de vocês agora. E a nossa vida é de decisão, a nossa vida é de escolha. Nós estamos aqui, mas Deus nos prometeu que a gente viveria uma redoma, protegido, e está tudo na nossa mão. Nós temos que trabalhar, ao homem foi ordenado trabalhar. Eu tenho que ganhar vida com o suor do meu rosto, eu tenho que fazer isso, é uma ordenança de Deus. Eu vou fazendo, vou direcionando, vou buscando, procurando seguir o caminho dele, sempre ouvindo a palavra, ouvindo a instrução, atentando para a instrução, procurando viver a perfeita vontade dele na minha vida. Mas para isso eu tenho que me sujeitar, me colocar debaixo da ordenança dele. 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite. Para quê? Para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Cuidado, meus amigos, cuidado, atenção. Eu tenho que ter a palavra de Deus, eu tenho que ter conhecimento daquilo que Deus, do propósito de Deus, no geral, eu tenho que procurar praticar, mas também no individual, eu tenho que buscar. É difícil a gente, às vezes, entender o propósito de Deus, mas a gente tem que deixar de meditar. Sei, mas sempre entregando a Deus, eu confiando que Deus está na direção de tudo, porque Ele tem o controle de tudo. Mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter bom ânimo, eu tenho que prosseguir. Falando aqui na passagem aqui, ó. Agora ele chama a atenção dele. Ele está meio assim. Como muitas vezes a gente fica meio assim, paradão, né? Esperando as coisas acontecerem.
Afinal, Deus tem uma promessa para a minha vida, né? Ele quer que ele cumpre, Deus é fiel, mas ele me deu uma missão, ele deu um propósito, ele me deu um mandamento. E assim eu também, assim, parado, esperando que as coisas aconteçam, e não é assim. E logo, igual a Abraão estava esperando, não te mandei eu, Josué? A repressão que Deus, a pergunta que ele faz: esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Mais uma vez ele estava afirmando a promessa dele. Mais uma vez, esforça-te, é com esforço, é com luta. Muitas vezes é com violência que a gente vai conseguir o reino de Deus. A nossa terra prometida hoje, está lá no nosso mestre, né? Não é aqui. Nós tivemos que fazer para que antes a luta deles era carnal, agora não, agora é espiritual. Na verdade, de Jesus, a promessa de Jesus para mim e para você é um reino eterno, é um reino corruptível. Então nós estamos numa caminhada, estamos numa busca, todos os dias nós estamos buscando. Então ele fala assim: cara, para você hoje, esforça-te, tem bom ânimo, não estou te mandando. Você vai fazer conduzir esse povo. Às vezes, Deus quer que a gente conduza os nossos familiares, conduza os nossos filhos, através da nossa obediência a Deus, através da nossa entrega a Ele, através da nossa vida. Porque nós, na verdade, nós somos a carta viva, né? Eles falam que nós somos a carta viva que o mundo não conhece, mas quem está lendo. Estou observando a mim, estou observando a você, as mudanças que houve, e nós somos a carta viva de Cristo. Então se esforça, tem bom ânimo, vive com a vida na presença, deixa conduzir você, deixa direcionar você, eu tenho compromisso com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, mas para isso eu tenho que estar debaixo da ordenança dele. A palavra está no meu coração, está na minha mente, ordenança, estar debaixo da ordenança dele. E Deus ordena, Deus dá ordem, Deus tem mandamentos, e muitas vezes a gente não se sujeita. A gente não aceita, a gente não quer, porque não tem interesse para nós, não é prazeroso muitas vezes, né? Às vezes é com esforço, com violência, e as pessoas querem as coisas muito fácil, quer as coisas na mão, não quer pagar o preço, não quer se esforçar. E a gente não pode ser assim. A gente tem que se dispor e entregar nossa vida a Deus e se colocar na posição de filho, sim, filhos que obedecem. O que ele quer de mim no final de contas? De tudo. Que eu entenda, que eu ouça, que eu entenda, que eu medite na lei dia e noite. Ele quer obediência. E a gente muitas vezes, irmão, não é acreditar na frente, não. A gente pode ter a ideia dos nossos filhos, né? Muito bonzinho, tudo, mas às vezes são muito desobedientes. Tive ideia para mim também, né? Nunca respondi, nunca critiquei, nunca briguei, nunca foquei, mas fazia o que eu queria. Estava errada. Eu paguei o preço por essas coisas que eu fiz no passado. A gente paga. Mas por quê? Mas desde o começo eu tivesse sujeitado à vontade de Deus, à vontade dos meus pais, sabe que é melhor para a gente, meus pais sabem, né? Eu não teria sofrido o que eu sofri, não teria vivido o que eu vivi. Foi bom para mim? Não foi péssimo. Mas serviu como experiência. Eu aprendi. Eu aprendi a me sujeitar, eu aprendi a ouvir, eu aprendi a entregar. Existe um poder maior, é o poder de Deus, né? Eu aprendi que Ele tem propósito na minha vida, por isso eu estou aqui. Não estou porque eu quero. Não escolhi estar aqui. Em João mesmo ele fala: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi vocês. E eu vos nomeei, eu te dei um propósito, eu te dei uma missão, eu te dei um trabalho para você fazer. Para que você vá, para que você dê fruto, que você frutifique. Você tem um propósito na vida de Deus. Nós não estamos aqui por acaso, não estamos aqui servindo a Deus por acaso, não estamos aqui pregando a palavra por acaso. Vamos descobrir o que Deus quer de nós. Não só aqui, mas também no nosso meio, na nossa casa, onde a gente trabalha, na nossa vida. Aquilo que a gente está passando para as pessoas lá fora, que estão vendo em nós e através de nós, porque Deus se manifesta assim, mas se manifesta nos filhos dele. Ele quer usar os filhos dele, quer nos usar, como ele usou Moisés, como agora está hoje em Josué. É para isso que eu quero fazer, nos sujeitar à ordenança de Deus. Amém? E para finalizar, as palavras de Josué também, um pouco para frente aqui. Oi. Na hora que você fica empolgado, né, pegando a palavra, você até se perde aqui, né? Depois que Josué se sujeitou e obedeceu, olha quantas vitórias ele deu. Jericó foi várias muralhas, né, foi pela fé. Olha o quanto de vitória, quanto Deus era com ele. Ai, tomada. Aquela vitória que ele teve, por quê? Porque ele estava debaixo do mandamento da ordenança de Deus. Josué edificou um altar,
gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. Olha quanto que a luz, o sol e a luz estão detidos por causa de uma oração de Josué, porque eles iam perder se eles chegassem à noite, porque Josué orou, e o sol se deteve, a lua se deteve, o dia se estendeu. Por quê? Porque Deus era com ele. Olha o compromisso que Deus tem. Mas para isso, a gente tem que estar debaixo da ordenança de Deus, se sujeitar ao mandamento dele. Josué socorre Gibeão, um cântico de coisas. Josué vence mais 7 reis, as vitórias de Josué sobre os diversos reis. Olha quando Deus usou Josué, usou Moisés para escapar o povo, e depois continuou a obra dele através de Josué. Tanto é que foi Josué e Caleb, né, os únicos que entraram na terra do Egito, da geração que foi tirada do Egito. Josué reparte a terra, nossa, é muita coisa que Deus foi. Josué e Caleb, em herança a Hebron, nessa parte aqui. As heranças das 9 tribos. Nossa, é muita coisa que ele fez aqui. Você vai marcando, quantas pessoas estão marcadas, né? É, onde fala? E hoje, Deus chama a mim, chamou você também para se posicionar. Se posicionar diante da revelação da palavra dele, diante do impasse, diante da palavra, sempre está nos confrontar. Nós estamos aqui, estamos pregando a palavra, estamos ouvindo a palavra, nós estamos aprendendo, nós estamos falando também. Nós estamos aprendendo e falando, estou pregando aqui aquilo que eu estou entendendo a palavra, que ele me ensinou. Você talvez, uma coisinha que fugiu do entendimento, você vai pegar no ar também. Porque Deus está se revelando para você de uma outra forma. É por isso que a palavra ela é viva e é eficaz. Essa palavra não é nossa, não é letra. Isso aqui é a palavra de Deus. Glória a Deus. Josué, de novo, faça o conselho do povo. 24, 14. Ao tanto Josué, depois que ele se sujeitou à ordenança de Deus, quanto Deus, as vitórias que ele teve, quanto Deus foi com ele, né? Aí depois ele estava diante de um impasse novamente. Mais uma vez, Josué chamou o povo, né? Chamou o povo, reuniu o povo lá. Agora, pois, falou ao povo. 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Eles estavam conclamando o povo a deixar os deuses estranhos que eles serviram, né, no Egito, e durante a caminhada que eles tiveram contato com os povos, conheceram os deuses, né, estavam conclamando o povo. Abandonar esses deuses, né? No 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, a quem tem todo o poder, né? Ao soberano, né? Se parece mal, escolher e servais. Deus está dizendo com a gente. Ele nos deixa escolher a quem nós vamos servir, a quem nós vamos nos entregar, e a quem nós vamos obedecer. Se os deuses a quem serviram vossos pais estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, os deuses que vocês conheceram pela caminhada, né? Em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Ele nos chama hoje para tomar essa decisão. Vocês tiveram, conheceram o mundo, conheceram a vida, conheceram os deuses, né? Então você escolhe hoje quem você vai servir. Aos deuses de vossos pais, que vocês conheceram, desde o início lá, aos deuses que você conheceu durante a sua vida, que você foi tendo conhecimento, ao Senhor. Mas ele tomou a decisão dele. Porém, vocês serviram, deram o lugar de escolher. Mas porém, eu faço a minha escolha hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Determinação, profecia. Então essa escolha é minha e essa escolha é sua. Mas para Deus ter o compromisso de estar comigo, de ser comigo, de abençoar, me proteger, me prover na minha vida, eu tenho que estar debaixo da ordenança dele, da ordem dele, do propósito dele.
igual Jesus falou, né? Nós temos que guardar os mandamentos dele, que aquele que guarda os mandamentos dele é aquele que o ama. E aquele que o ama é amado do Pai. E o Pai tem compromisso com aquele que o ama e obedece aos mandamentos dele. Amém? Essa palavra para a nossa meditação. Igual exortou aqui. Nós temos que meditar no livro dessa lei dia e noite, que a gente possa ter cuidado de fazer tudo quando nele está escrito e possa estar sempre seguindo no caminho que ele tem para nós. Quem é o caminho? Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida que você tem que receber. Amém? Pai, te agradeço por essa palavra de exortação, palavra de confiança, palavra até mesmo de repreensão, mas que tem falado ao nosso coração. Que essa palavra revelada, Pai, possa estar presente nas nossas vidas, estar no nosso coração, estar na nossa vida, para que o Senhor possa, em nós e através de nós, manifestar a tua vontade e o teu querer. Que a gente possa ser a carta viva que o mundo, meu Pai, vai ler e que vai conhecer o Senhor através das nossas vidas. Nós estamos aqui, Pai, em nome de Jesus, a nossa vida. Um dia você falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu digo, espero fazer contigo. Eu quero andar na tua presença e eu quero ser perfeita no caminho que tu tens para mim. E eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Obrigada, amém e amém. Amém, pessoal? Vamos aplaudir Jesus?